Ansiedade é o mal do século. Vou fazer a pergunta aqui. Davi, você sabe identificar uma crise de ansiedade? Por exemplo? Não sei. Não sabe mensurar. Eu tinha perguntado para ele, ele falou que não sabe. E é interessante. É interessante que é igual a professora na sala de aula fala, né? Uma dúvida de alguém pode ser a dúvida de outros coleguinhas. Então, assim, é interessante a gente avaliar esse ponto de vista, crise. Eu fui aqui no meu celular, no dicionário, no Google, crise. O que é uma crise, né? Episódio desgastante, complicado, situação de tensão, disputa ou conflito. É o momento que define a evolução de uma doença. O que acontece? Quando a gente fala de crise, eu quero complementar também, né? Um pouquinho da capacidade intelectual que eu tenho. Crise, muitas das vezes você não tem um controle, né? É algo que é involuntário. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos sintomas, mas o que é importante? Eu vejo tantas pessoas falando de ansiedade, mas assim, tem várias fases. Tem vários momentos ali que a gente precisa observar, e você que está assistindo esse vídeo, você, por exemplo, sintonizou com a palavra ansiedade, então assim, ficou curioso. Então é importante você parar para pensar, até mesmo o Davi, que está fazendo parte aqui dos bastidores do vídeo, ter essa consciência de auto-observação. O que está acontecendo comigo? Né? Para depois a gente procurar uma estratégia do que a gente vai fazer a respeito. Então vamos lá. O que eu penso como psicólogo? Todo mundo tem ansiedade. Né? Aquele frio na barriga, o coração acelerado. E muitas das vezes a ansiedade pode ser até positiva. Eu quero logo, não vejo a hora de chegar, talvez uma surpresa, um presente, alguma coisa. Por exemplo, novos livros tá para chegar. Meus novos livros, a Planner, Poder dos 5 Autos, mandei atualizar ela e tá para chegar. Então eu contabilizo como uma ansiedade positiva, né? Pô, o cara que chega logo, não chega, né? Eu tava até comentando com o Davi, pô, não chega, né? Já faz o quê? 2 semanas que eu pedi e não chega. Então é interessante a gente avaliar que a ansiedade tem a ansiedade positiva e tem aquela ansiedade que é pro nosso mecanismo de proteção, né? Porque se a gente não ficasse ansioso ao ponto de se preocupar com certos tipos de situações, a gente não teria medo, a gente não ficaria preocupado e nem faria um planejamento para sair ali daquela situação. Nem pensaria, então tacaria o foda-se. Né? Então é importante a gente avaliar por esse ponto da ansiedade. Só que acontece, tem pessoas que acabam desenvolvendo algumas crises de ansiedades. Então assim, aumentando a intensidade. Eu até mesmo fiz um post no Instagram, que eu quero localizar aqui, que eu coloquei aqui alguns sintomas de ansiedades. Vamos lá, eu dividi em algumas partes, e aí eu quero, lógico, não vou ficar falando o que está escrito no post, mas eu quero acrescentar mais um sintoma. Aqui eu citei 3 sintomas, mas eu quero colocar mais um sintoma. Sintomas fisiológicos: respiração acelerada, sensação de sufocamento, taquicardia, que é coração acelerado, aperto no peito, sudorese, o suor principalmente nas mãos e nos pés, tremedeira, até mesmo de tremedeira involuntária. Por exemplo, eu lembro que eu já tive uma crise de ansiedade, se não me engano foi em final de 2019, né? E eu não controlava o meu corpo, era surreal. Eu tremia todinho, minhas pernas tremiam, minha mão tremia, eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente tentei me acalmar, respirar, para poder o quê? Mudar a minha resposta fisiológica. Ali de fato foi uma crise, mas presta atenção, presta atenção. Eu falei para você se auto-observar, porque a gente precisa mensurar a intensificação dos episódios de ansiedade, do que você percebe, de quais sintomas, até mesmo para a gente ver o tempo disso, né? Quantos meses isso acontece, se acontece essa crise semanalmente, diariamente, mensalmente, como é que funciona em determinados tipos de situação, até mesmo que tem os tipos de ansiedade. Tem 6 tipos de ansiedade, que não é o tema desse vídeo, mas tem os tipos de ansiedade, para a gente fazer o diagnóstico qual ansiedade pode ser.
Então, ó, então vamos lá. Começar a observar os sintomas. Os sintomas fisiológicos eu falei. Sintoma emocional. Medo, né? Eu até costumo categorizar. Ansiedade é uma emoção secundária. A emoção primária da ansiedade é o medo, né? O medo, até travamento, né? Aquela preocupação excessiva de não se sentir capaz. Então você trava, né? Então você sente medo. Angústia, tristeza, raiva, né? As questões emocionais. Um vazio, uma insatisfação, irritabilidade, tensão, né? Sintoma cognitivo. O que é quando eu falo cognitivo? Que é essa parte da nossa racionalidade, do nosso pensamento. Então você tem excesso de preocupação, pensamentos acelerados e você começa a ter algumas distorções cognitivas como catastrofização. Como, por exemplo, fazer uma tempestade num copo da água. Então uma situação pequena se transformar em uma coisa tão grande que parece ser catastrófica. Só que, na realidade, de uma pessoa que está em estado emocional normal, não vê aquilo como uma catástrofe, como uma pessoa que está em estado emocional de ansiedade, né? Então, vale a pena a gente ver por esse lado. E é uma pessoa negativa, né? Quando está no estado emocional de ansiedade, uma crise, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Observa isso. Tudo vai dar errado. Não tem um ponto positivo. E eu tenho uma filosofia que para tudo tem seus lados bons e lados ruins, né? E a gente precisa também observar isso. E tem um sintoma que é o sintoma comportamental. Vamos colocar aqui 3. Ou você fica travado, você fica paralisado, ou você tenta fugir. Então, na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala de estratégias compensatórias. O que você vai fazer a respeito quando você não sabe lidar com essa dificuldade de ansiedade. Então, você foge do problema. Ou o que acontece? Você vai em luta, né? E aí até pode ocasionar um desgaste físico, né? Porque você tenta agir, até mesmo lutar contra essa ansiedade. Só que você precisa ter a estratégia certa. Aí que a gente vai fazer o quê? Toda a avaliação de tratamento. Mas o que eu quero que você aprenda com isso? Autoobservação, os seus sintomas de ansiedade, seja ele fisiológico, seja emocional, seja cognitivo, comportamental. E qual é o período, né, que isso acontece? Acontece diário, acontece semanalmente, acontece mensalmente? Por quanto tempo já que isso você sofre com esses episódios de crise de ansiedade, com ansiedade? Né? Porque até do ponto de vista é normal ter ansiedade, mas qual que é a intensidade dessa ansiedade, né? Essa ânsia de querer as coisas, esse excesso de preocupação, pensamentos acelerados, né? Então vale a pena a gente observar por isso e ficar atento a isso, para depois a gente trabalhar com um tratamento. Pode ser numa terapia, pode ser numa meditação guiada, pode ser o trabalho com psiquiátrico. Muitos casos precisam de tratamento psiquiátrico, que é o uso do medicamento. E aí a gente pode escolher ali qual tipo de tratamento que a gente pode utilizar para você saber controlar e regular essas crises de ansiedade até que você possa viver em um estado emocional normal e trabalhando a inteligência emocional, né? Ou seja, se tornando cada vez uma pessoa inteligente emocionalmente, né? Então o vídeo de hoje é esse, né? Para você lidar com a sua ansiedade, regular, controlar a sua ansiedade. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aquilo que você achou dos novos temas que você queira saber aqui do canal, tá? Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo.